E o sonho de consumo de um dos meus companheiros no ministério ali em Jundiaí, ele disse que músico tinha que ficar dentro de um buraco. Porque o dom do músico não é aparecer. O dom do músico é o ser ouvido. E ele não precisa ficar em cima para ser visto, ele precisa ser ouvido. Então o sonho dele é assim: põe eles num buraco. Eu quero ver qual músico que vai tocar para a igreja, se vê a igreja, sem ser visto. Ele não quer aparecer, ele não quer que ninguém conheça ele, ele só quer edificar a Deus e a igreja. Pois essa igreja lá não tem buraco, mas tem um fechadinho, um curralzinho, que ninguém consegue ver mesmo, porque é assim, e tem e tal, e eles ficam num cantinho lá, e são, músicos de primeira. Então, quem está dirigindo louvor, ele tem o coral atrás, ele tem os músicos aqui e tem a congregação. Então, eles veem ele vê eles, mas a congregação não vê eles muito, né? Quase. É um ambiente maravilhoso, né? Então, só contando isso como testemunho, que eu fiquei impressionado com essas coisas. E é uma igreja que começou com muita oração. Eu acredito que tem muita oração aqui também, não tem? E pode ter mais, né? Porque o que traz a presença de Deus na reunião é a oração. E não é oração aqui, é oração durante a semana, oração em casa, oração, entendeu? Essa sede, essa fome de Deus. E hoje nós temos tanta programação, tanta querer aparecer, tanta coisa. Quantos aqui já leram meu livro? Sai da frente, quero ver Jesus. Quantos já leram? Vocês precisam ler. Sai da frente, porque eu quero ver Jesus. Esse livro fazia anos que eu queria escrever, e a pandemia fez que fosse possível. Sai da frente, que eu quero ver Jesus. É um livro curtinho, pequenininho, dá para você ler rapidinho, só que ele traz o plano de Deus desde o início até o fim, e mostra que o que mais atrapalha a Deus são os pastores, os pregadores, os músicos, os ministros. Querem ficar na frente, querem que o pessoal veja eles, e o papel deles é importante, como os sacerdotes que carregavam a arca. Nós precisamos de pastores, precisamos dos músicos, precisamos dos diáconos, precisamos de todas as pessoas, mas não que eles apareçam. Nós precisamos que eles tragam a presença do cara. Ele é o cara, e ele precisa aparecer. E quando ele aparece, a gente tem que sair da frente e deixar ele levar a coisa para frente, né? Então leia o meu livro, Sai da Frente, Quero Ver Jesus. Aleluia. Então, vamos começar nosso assunto, relacionamento de aliança. Eu acho que todos devem conhecer. Tem aí, se você não tem ainda, o livro Relacionamento de Aliança. Foi escrito, acho que há mais de 30 anos atrás. Foi um dos primeiros livros do Ashton Tratter, que é amigo, aliançado conosco. E eu gastei vários anos. A gente publica muitos livros, e nenhum livro deu tanto trabalho quanto esse aqui. Esse aqui deu mais trabalho que todos eles. Não sei porquê, assim, mas deu muito trabalho para sair num português coloquial, fácil de entender, mas que não perdesse o sentido original. Isso é muito difícil. Então gastou vários anos. Aí lançamos no fim de 2019, e o próprio Asher veio para o Brasil, ministrou em São Paulo, ministrou em Belo Horizonte, na Lagoinha. Foi um tempo maravilhoso, muito bom. E eu dei aquele suspiro de alívio. Puxa, depois de 4, 5 anos, né, fiz meu trabalho, está liberado o livro, beleza, e posso fazer outra coisa. E aí comecei a perceber que as pessoas leem o livro, falam, legal, me manda o próximo, e não mudou nada. Eu falei, então eles não entenderam, porque esse livro eu trabalhei frase por frase em cima dele, e toda vez que eu trabalho nele, mexe comigo, toda vez. E não é novidade, não é coisa grande, profunda, escatologia, não. São coisas normais, que todo mundo devia saber, mas a igreja não faz, não obedece, não conhece, e lê o livro e continua a mesma coisa. Então comecei a fazer o EAD, um curso online para aprofundar esses assuntos, sabe? Para mastigar, para fazer entrar,
para mostrar matérias correlatas. Nós publicamos muitas mensagens durante muitos anos, e que quando eu leio uma coisa, eu leio outra, falei, tem tal mensagem que traz isso, tem algo. E aí então é um curso que faz você interagir com o livro. E tem uma igreja em Belo Horizonte, a Batista Pampulha, 45 pessoas, eles foram os primeiros a começar a fazer o curso, foram os primeiros, em fevereiro. E esses dias fiz uma live com eles, os testemunhos de irmãs e irmãos de cabelos grisalhos, pessoas que deram aula, missionários, pastores, pessoas de muitos anos de caminhada, falaram que a discussão das perguntas desse curso está revolucionando a vida deles. Está revolucionando a vida deles. E agora em julho, que cada módulo tem 5 meses, e leva 10 capítulos do livro. Então agora em julho vai começar o segundo, já está lançado no site, já está começando a fazer. Quem termina o primeiro, começa a entrar no segundo, que vai até o capítulo 19 do livro. Mas o mais importante desse curso são as conversas dos grupos sobre as perguntas, sabe? Porque as perguntas não tem uma resposta que seja essa certa, não é assim. É uma resposta subjetiva que faz você pensar, faz você digerir, faz você entender e faz você mudar de atitude. E nosso curso de preparação profética, o CPP, que o Fábio fez, você fez o ano todo? Fez o ano todo, tirando uns 2 dias de cada semana, mas fez, né? A Deise, a Átila, mais alguém fez? Só, né? Então, assim, o ano que vem estou esperando mais uns 5 daqui, tá? Se tiver vaga, assim, entrar logo, porque esse ano foi a maior turma que nós já tivemos. 34 alunos, sem um caso de Covid. Deus faz milagres. Foi a turma maior de mais estados do Brasil, todo o Brasil, do Sul, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, tudo. E sem doença, sem Covid, sem nada, e uma turma apaixonada por Deus. E eles estão fazendo esse curso, e eu participo toda terça-feira dos grupos de 10 que discutem as perguntas. Eles respondem as perguntas sozinhos, e depois eles chegam no grupo e discutem. Gasta só 45 minutos, eles já conseguem fazer. Então não é um curso pesado, não é um curso como o da Convergência, que alguns aqui devem conhecer, que aí é um curso pesado, importante, mas para quem quer mesmo entrar profundamente em teologia e compreensão da palavra. Mas esse curso EAD é bem simples, toma pouco tempo. Mas se você pensar nos assuntos, ler o capítulo, assistir o vídeo de 15 minutos, e você responder as perguntas, faz você pensar, ler a apostila e pensar, e ver livros e filmes e coisas que tem a ver, e depois discutir no grupo. E eu participo dessas reuniões no grupo, e vejo quanto que enriquece. Uma resposta, outra resposta, uma experiência, outra experiência, muito precioso, tá? Então a palavra do livro vai penetrando no coração e vai mudar a prática, amém? E todas as igrejas aliançadas estão estão assim, indo em vários níveis, todos os obreiros, todos os pastores, e meu sonho é que todos os membros da igreja façam esse curso, para que você tenha um outro conceito de Deus, sabe? Um outro conceito de Deus. A gente acha que conhece a Deus. Quando você começa a ler esse livro, que ele começa desde o início da Bíblia, com Abraão, com Abimeleque, com Jonatas, com Davi, com Isaac, sabe? Você começa a ver o Deus da Bíblia é um Deus de aliança. E se você não conhece a aliança, e se você não pratica aliança, provavelmente está adorando um Deus que não é o Deus da Bíblia, certo? E nós estamos vivendo em dias onde a humanidade está se afastando da aliança cada vez mais, até das alianças mais simples. Antigamente, você não precisava tanto de advogado, de cartório, bastava a pessoa falar e a palavra dele valia. Hoje, mesmo com o advogado e com o cartório, a palavra não vale. Então você vê como a humanidade está se afastando,
sabe, da fidelidade, da lealdade, do compromisso. Outra coisa que eu quero elogiar vocês, nós chegamos aqui 9:02, não é? 9:02, 2 minutos de atraso, errado, não deve chegar às 8:55. Mas a maior parte da igreja já estava aqui reunido, já estava adorando. Isso faz parte de aliança, de honra. Deus fala, eu honro quem me honra. Chegando atrasado, eu estou desonrando a Deus. Depois eu quero a presença de Deus. Não adianta, né? Então tem uma série de coisas que antigamente eram muito mais valores e hoje estão sendo corroídos e jogados fora. E isso é terrível. Então, enquanto o mundo está se afastando da aliança, a igreja precisa se achegar à aliança. Por isso que estou enfatizando muito isso, está tomando muito meu tempo, muita ênfase nisso, e meu sonho é que a igreja evangélica no Brasil mude de paradigma, que o mundo comece a olhar para falar assim, é evangélico, ele vai cumprir a palavra. É evangélico, ele vai pagar o que deve. É evangélico, ele não vai divorciar. É evangélico, ele vai ser fiel. Ele não vai sair falando mal do outro, com fofoca. Tem uma série de coisas que você vai ver nesse livro, 36 capítulos, que tocam em todas as áreas da nossa vida. Desde a família, desde a sua vida pessoal, até a política internacional e o reino de Deus vindo. Tudo tem a ver com aliança. Porque o Deus que criou o mundo é um Deus de aliança. Esse é um Deus de aliança. Então vamos começar. Você pensou que eu já tinha começado, né? Não comecei ainda. Agora eu vou começar. Vamos começar no primeiro ponto sobre Deus. Quem é Deus? Qual é a natureza de Deus? Vira comigo então para Êxodo 20. Êxodo capítulo 20. Quantos de vocês estão caminhando pela Bíblia comigo? Levanta a mão aí, deixa eu ver quantos. Ah, bastante gente, ó. Que legal. Não é muito divertido? É divertido você ler a Bíblia e entender alguma coisa. Porque a maior parte a gente não entende mesmo. Já li tantas e tantas vezes e continuo não entendendo. Tem muita coisa que eu não entendo nada. Mas a parte que a gente entende, como é bom, né? Como muda a nossa vida, como muda nosso coração. Êxodo 20, Deus está se apresentando ao povo para casar com eles. E o cartório de Deus é o Monte Sinai. E o juiz de paz é Moisés, que apesar de velho, era bem esperto, e eu quero chegar aos 80 anos como ele. Só falta 16 anos para eu chegar nos 80. Já pensou se eu chegar aos 80 ser como Moisés? Subir aquele morro e descer aquele morro? Ele acabou de subir o morro, Deus falou assim, desce lá, avisa o povo. Ele falou, já avisei. Ele falou, desce. E aí ele fala, Deus falou isso com vocês. Depois vai lá, o povo falou isso com o senhor. Depois Deus, nossa, o cara para ser juiz de paz nesse casamento, ele tinha que ser um alpinista. E de 80 anos subindo e descendo. E na verdade, o trabalho da vida de Moisés começou com os 80. Então os velhos aí, que não tem muitos, mas tem alguns, ficam animados, que talvez seu trabalho da sua vida vai começar agora, né? Os melhores anos da sua vida são agora que você sabe o que fazer, né? Então, esse casamento, Deus se apresenta, e ele diz, quando ele se apresenta, é os 10 mandamentos, basicamente é assim, eu sou assim, e para conviver comigo, tem que ser assim, porque eu não mudo, então quem tem que mudar é você. Agora você sabe que aqui na terra não dá certo isso, né? O marido falar para a mulher, fala assim, olha, meu jeito é assim, você tem que entrar no meu jeito, e eu não mudo, só você que muda. Você acha que isso dá certo? Não dá, né? Só Deus pode ser assim, né? Porque Ele é perfeito. Se Ele mudar, Ele vai ficar imperfeito. Nós não, nós temos que mudar. E vocês sabem que esse negócio do casamento é uma coisa bem
interessante, porque os opostos se atraem, né? Então, se um é cuidadoso e tal, o outro é todo relaxado, né? Se um é meio popular e sanguíneo, o outro é todo fechado e introvertido. Nem sempre é assim, mas muitas vezes é, né? É até bom, porque se os dois for igual, Deus nos livre, né? Mas acontece que convivendo, os dois vão mudando, né? E aí vai mudando. O melhor parte do casamento é tipo, depois de 20 anos já está igualzinho. Só que eles continuam mudando. E aí começa a brigar de novo. Não, mas é brincadeira. A gente tem que dar uma parada na mudança, né, para ficar mais ou menos alinhado, né? Mas Deus fala, eu não mudo, logo quem tem que mudar é vocês. Para conviver comigo, para dar certo comigo, vocês têm que mudar. E aí são os 10 mandamentos. Mas 10 mandamentos é as tábuas do testemunho. O testemunho é o quê? Eu sou assim. Para viver comigo tem que ser assim, certo? E então vamos ver aqui no início. Êxodo 20, versículo 1, diz: então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então ele apresenta: eu sou o Senhor teu Deus. Prazer, né? Estou me apresentando. Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro dos 10 mandamentos. Todo mundo fala com você, fala assim, qual é o primeiro mandamento? Ele fala assim, amarás o Senhor. Não, isso aí é do Novo Testamento, resumindo toda a lei. Esse não é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento não tem que amar nada, só não tem que ter outro, certo? Você não precisa amar. Ama a pessoa. Você já pensou alguém fala assim, ama a pessoa, e isso funciona? Você tem que amar. Você vai amar porque alguém falou tem que amar? Não vai funcionar. Então no casamento você não é obrigado a amar, você é obrigado a não ter outro, sabe? Só isso. Pode brigar, pode jogar xícara um no outro, pode quebrar a mesa, pode fazer o que você quiser, pode ir embora emburrado para casa da mãe. Não, vou ficar com você mais, vou para casa de minha mãe. Pode, não quebra aliança. Enquanto você não tiver outro, o casamento está em pé. Só tem problemas, tem brigas, tem discussão, tem quebra-xícara, vai para casa da mãe. Isso aí, enquanto você não tiver outro, não quebrou o casamento. Porque a primeira lei do casamento é: não terás outro. De nenhuma forma, nem na tela, nem no coração, nem nas emoções, nem no WhatsApp, em nada. Você pode ter amigos, mas amigos têm uma distância quando é do sexo oposto, tá? Tem um muro ao redor. Daqui até aqui, beleza, maravilha, mas daqui para cá, não. Não pode entrar nas minhas emoções, não pode entrar no meu apego, não pode ter intimidade, é só manter o muro, só. E se você entende isso, nunca vai ter divórcio, porque você não pode ter outro, não tem plano B. Então os dois vão trabalhar para dar certo, e quando trabalha para dar certo, vai dar certo. Amém? Casal que fala que nunca brigou é mentiroso. E eu digo para os namorados, noivos, briga antes de casar, porque você vê aqueles dois apaixonados e tal, aquela coisa toda, e fala assim, não, nós nunca brigamos, nós somos apaixonados. Fala assim, não, briga primeiro, não casa não. Porque você tem que ver como é que fica depois da briga, porque vocês vão brigar muito ainda. Entendeu? Então, se você não tiver outro, e aqui é primeiro dos 10 mandamentos, não terás outros deuses diante de mim. E o segundo, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, ele já se apresentou como Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, beleza. Só que eu tenho que explicar mais, não é só dar meu nome. Como é que você vai casar comigo e só sabe meu nome? Não dá. Ele fala assim, eu, o Senhor teu Deus, e agora ele vai falar quem ele é, qual a natureza dele. Eu quero que você preste atenção. Será que o Deus que vocês adoram é esse Deus? Porque é esse Deus.
O outro é invenção, tá? O outro é imaginação dos homens. Os homens estão pregando outros deuses, tá? Mas não é o Deus da Bíblia, tá? Deus é amor. Deus só quer que passe a mão na cabeça. Pode apresentar o que você quiser na sua vida que ele não vai ficar com raiva. O Deus da Bíblia não, ele tem raiva todo dia. Mas ele é amor também. Então hoje o que ele fala dele mesmo? Ele fala aqui: porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus ciumento. Sabia que aquele marido, aquela esposa que fala assim: não ligo, não tem problema, essa pessoa precisa pegar vergonha na cara. Porque amor tem ciúme. Amor não quer que o outro desvie, que vá para longe, que ame outra pessoa. O amor tem ciúme. Porque Deus é amor, Deus é ciumento. Ele fala aqui: eu sou um Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. E essa palavra misericórdia é a palavra recede. Não é recete, não. Recede. Tá? Esse livro fala sobre isso. Você quer saber sobre a natureza de Deus? Leia esse livro. Mudou totalmente a minha leitura da palavra, quando meu irmão Christopher falou sobre isso. Ele deu essas mensagens várias vezes. Toda vez que aparece a palavra recede na Bíblia, minha Bíblia está marcado, recede. Porque na sua Bíblia em português ou em inglês, eles usam misericórdia, bondade, benignidade, beneficência. Gente, tem dó, né? Falar beneficência. Eu só lembro daquele hospital, beneficência portuguesa, né? Sim, então assim, quando eu falo assim, benignidade, você entende alguma coisa de benignidade? Eu acho que as maiores traduções hoje não estão usando isso aí, mas é absurdo, né? Amor, misericórdia, benignidade, bondade. O pessoal fica perdido, os tradutores não sabem como traduzir o livro, porque não tem essa palavra em português e não tem em inglês. Mas no hebraico é a natureza de Deus. Deus recede. Deus recede. E o que é recede? É uma bondade, uma misericórdia, uma compaixão duradoura, que nunca vai mudar, que nunca vai deixar. Quando ele gosta de uma pessoa, ele vai gostar dela até o fim. Quando ele se compromete com um povo igual com os judeus, muitos deles não servem a Deus, estão rejeitados, foram castigados, mas o povo de Israel, ele fez uma aliança e ele tem recede, e o recede dele vai funcionar porque ele vai até o fim. Então assim, essa palavra é muito mais forte do que misericórdia, compaixão, amor, entendeu? É mais profundo. Sabe o que usou recede? Foi Davi, quando ele pegou o filho do Jonatas. O Jonatas já tinha morrido, Saul tinha morrido. Pegou o filho aleijado de Jonatas, chamado Mefibosete, e pegou ele e falou assim: eu vou fazer bem para você por causa do seu pai. E eu vou usar de recede para com você. Porque eu prometi para o seu pai que eu ia cuidar dos filhos dele. Entendeu? Recede significa: eu vou perder promoção, eu vou perder vantagem, eu vou perder qualquer coisa, mas eu vou honrar o que eu disse, o que eu falei que ia fazer, eu vou fazer. Ou seja, Deus é um Deus de aliança. E Ele está apresentando isso no casamento dele com a nação de Israel. Ele é um Deus que sente ira, ciúme, mas Ele é um Deus que usa de misericórdia com milhares. Esse é o nosso Deus. Agora veja, Êxodo agora 34. Quando Deus se revela a Moisés, depois do pecado do povo de Israel com o ídolo. 34, versículo 6 diz: tendo o Senhor passado perante Moisés, proclamou: Jeová, Jeová, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência, recede, e verdade, que usa de beneficência, recede, com milhares, e assim por diante. O único atributo dele que ele repete duas vezes, e olha quem está passando aqui: Moisés está escondido na rocha,
Deus está tampando a cara dele para ele não ver a glória dele, senão ele morre na hora. Ele falou assim: não pode ver minha face, seu corpo não aguenta. E eu vou passar diante de você. Quando eu tiver passado, você vai ver pelas costas. Não fala que ele viu nada, fala que ouviu. Mas ele deve ter visto alguma coisa da glória, que o rosto dele ficou radioativo, ficou assim, brilhando. Mas ele não fala do que viu, mas ele ouviu Deus proclamando: eu sou Jeová, Jeová, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em recede e em verdade. Quase sempre na Bíblia, quer dizer, muitas vezes na Bíblia você vai ver recede com verdade, recede com fidelidade. Sabe por quê? Deus é compassivo, Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Deus é bondoso. Deus não está olhando currículo, Deus não está pegando as coisas que você fez errado e colocando na sua cara. Deus te ama, Deus te quer, Deus está a favor de você, Deus quer o seu bem. Mas Ele também é da verdade, Ele também é da fidelidade. Então o recede não apaga a fidelidade e a verdade. Ele não vai chutar seus pecados debaixo do tapete e falar assim: esquece, eu gosto de você mesmo e tal. Não, Ele anda na verdade e no recede. Estão entendendo, irmãos? E ele falou isso para Moisés. Então, essa definição de Deus aparece na Bíblia inteira, porque é os únicos lugares onde Deus fala sobre Ele mesmo. Ele fala quem Ele é. Então agora vamos para Deuteronômio 7. Tem muitos outros lugares, mas nós vamos falar só nesse. As orações da Bíblia, você vai encontrar isso em muitos outros lugares. Eu quero que só nesse primeiro ponto você entenda quem é Deus, tá? E que o negócio de aliança tem a ver com Deus. Deuteronômio 7, versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é que é Deus. Moisés está falando, agora não é Deus falando dele mesmo, agora é Moisés falando para o povo sobre Deus. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é que é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e o excede, até 1000 gerações, aos que o amam e guardam seus mandamentos, e que retribui diretamente aos que odeiam para os destruir. Não será remisso para quem odeia, diretamente ele retribuirá. Presta bem atenção, gente, muito importante que você siga o raciocínio, tá? Aqui de manhã nós não estamos aqui querendo mexer muito com a sua emoção não, tá? Vou deixar isso para o Fábio, ele é bom para isso, tá? Vai mexer com a sua emoção e chamar você para... Aqui nós não estamos querendo muito fogo não, aqui nós estamos querendo lavar vocês com a água da palavra, tá bom? Então você precisa entender o que nós estamos falando hoje. Deus é um Deus de aliança. E aliança é recede, que significa Ele é bom. Ele nunca é mau. E Ele só quer o bem para todos. Mas Ele tem ira para quem quebra a aliança. Ninguém vai para o inferno porque é obrigado. Todos irão para o inferno, os que vão para lá, porque quebram a aliança com Ele. Porque pode ter tido o pior pecado, como foi o caso de Davi, que Deus perdoa se tiver um coração voltado a Ele com sinceridade. Certo? Nós estamos vivendo uma época no Brasil onde as maiores pessoas que deviam mais guardar a justiça não estão fazendo justiça. E dá vontade de desejar a morte deles. Por que esse desgraçado não pega Covid? Mas não pode pensar assim, porque Davi fala nos Salmos que os piores inimigos dele, quando adoecia, quando passava mal, ele ficava triste, ele não se alegrava. Jó também fala a mesma coisa. Nós não podemos desejar o mal para ninguém, nós não podemos querer o mal para ninguém, porque isso é absurdo. Nós temos que ser como Deus, bom e desejar o bem. Mas como que um Deus bom que deseja o bem vai julgar o mundo? Eu vou explicar para vocês um segredinho aqui, ó. Como é que você pode orar?
pelo STF e por todos esses caras. Você não vai desejar o mal. Não vai desejar que os caras morram. Mas você pode orar para que todo trambique, toda cilada, toda armadilha que eles estão arrumando, que eles caem nele. Isso é bíblico, tá? Já que ele quer o mal, já que ele planeja o mal, já que ele está armando para o outro, que ele esqueça e está andando e... Tum! Quem fez esse buraco? Você. Você pode orar para o inimigo ter guerra civil, para eles mesmo brigar entre eles. Isso você pode orar, porque você não está desejando o mal, mas eles estão desejando o mal, que o mal vai sobre eles, então, no lugar certo. Entendeu? Deu para entender? Isso é bíblico, isso, os Salmos inteiros falam sobre isso. Que eles mesmos estão armando para o outro, que eles mesmos fazem mentira, que eles mesmos fazem isso, que eles mesmos caem então naquilo que eles estão armando. O povo de Israel pôs músico na frente do exército, não tinha que nem ter espada, porque o inimigo matou um ao outro. Então que se matem, né? Não precisa do Covid, que eles mesmos se dão um jeito um no outro, né? Isso você pode orar, tá? Deus vai julgar os ímpios, a pessoa que é má, a pessoa que planeja maldade, a pessoa que faz arma para o outro. A Bíblia diz que pode demorar, mas vai cair naquilo que ele armou. Por isso que a gente tem que orar. Deus, revela-me onde eu estou errado, revela-me o que eu quero errado, revela-me o que está errado, porque eu não quero cair naquilo que eu estou fazendo. Eu não quero o mal para ninguém, eu não quero amar o mal, eu quero vencer o mal com o bem, e eu quero estar acordado, eu quero ser liberto de tudo quanto é tipo de intenção errada. E só Deus para nos livrar disso, né? Davi sabia muito bem disso. Então, primeiro ponto, que Deus é um Deus de aliança, e Deus odeia quem quebra aliança, que é o segundo ponto. Deus odeia quem quebra aliança. Agora, pensa bem comigo. Deus precisa guardar a aliança? Ele é o único no universo que não tem ninguém acima dele, certo? Então, se ele quiser ser mal, ele pode ser mal. Se ele quiser falar assim, eu falei aquilo ontem, mas hoje eu não estou querendo não. Ele fala assim, não, ontem eu estava bem com você, mas hoje eu arrependi, eu vou fazer outra coisa. Ele podia, porque quem vai julgar ele? Entendeu? Ele é o cara, não tem, para cima não tem ninguém. Então Deus não precisa guardar aliança. Mas Deus guarda aliança, sabe por quê? Porque Ele quer. Porque Ele é um Deus de aliança. Quando Ele fala, Ele honra o que Ele fala. Se nós tivéssemos um Deus que depende do humor dele, não adiantava ler a Bíblia, entendeu? Porque Deus é Deus, faz o que quer, então não adianta ler a Bíblia, né? Porque ele mudou de ideia, né? Não, Deus escreve em pedra. Ele fala assim, não, eu falo e o que eu falo eu cumpro. E eu não tenho medo de ninguém, porque não tem ninguém acima de mim. Mas eu faço assim porque eu gosto de aliança, eu gosto de fidelidade, eu gosto de ser coerente, eu gosto de ser sempre fiel àquilo que eu falei. Não é maravilhoso ter um Deus assim? Ele é o que os filósofos chamam de causa não causada. Único, que não tem pai, não tem mãe. Ele é o único que existe por Ele mesmo e não precisa de ninguém. E esse Deus é bom, e esse Deus é misericordioso, e esse Deus é fiel. Esse é o nosso Deus. Agora vamos para o segundo ponto, que Deus odeia quem não guarda aliança. Vamos aqui, Levíticos 26. Levítico 26. Tem uma frase aqui, muito perigosa, muito assustador. Versículo 36, Levítico 26, versículo 36.
26, acho que eu falei errado. Versículo 23, é isso que eu falei? 23. Levítico 26, capítulo, versículo 23, tá? 26, 23. Se nem ainda com isso quiseres voltar a mim, mas continuardes a andar contrariamente para comigo, eu também andarei contrariamente a você. Eu quero que você preste atenção aqui, gente, uma coisinha. Quando na Bíblia fala voltar, no Velho Testamento, voltar é a palavra arrepender, tá? Que no Velho Testamento, arrepender não é chorar, chegar no altar, prostrar, eu não devia ter feito aquilo. Não, arrepender no Velho Testamento não é isso, não. Arrepender, no Novo Testamento, é a palavra metanoia, que é grego, que significa mudança de mente. Mas mudança de mente vai querer dizer a mesma coisa. Mas no hebraico, techuvá, é simplesmente, sabe quando você está andando na pista e tem lá retorno, daqui 10 quilômetros, retorno. Aquele palavra retorno é techuvá, arrepender. Então toda vez que você dá um retorno, você está arrependendo. Porque você estava indo no caminho errado e você tem que virar para trás. Entendeu? Só isso. Então a Bíblia não fala que arrependimento tem que ter emoção. Pode ter. Pode chorar, pode escabelar, pode arrancar seus cabelos, arrancar o cabelo dos outros. Você pode fazer o que quiser. Neemias, às vezes fazia essas coisas. Mas arrepender, biblicamente, é voltar. É só isso. É voltar. E Deus está falando assim, se vocês não quiserem voltar para mim, mas andar contrariamente para comigo, então Deus está aqui, você está andando para cá, e às vezes não querem voltar, eu castigo, você não volta, eu também vou andar contrariamente a você, quer dizer, eu vou arrepender também. Mas vou arrepender de quê? De fazer o bem para você. Eu estava querendo fazer o bem para você, se você tiver de cara para mim. Mas já que você não quer fazer o bem, você quer andar contrariamente, quer andar no sentido contrário, então eu vou andar contrário a você também. Então, na mesma palavra que fala de nós arrepender no Velho Testamento, fala de Deus arrepender. Se você arrepender, eu arrependo, Deus fala. Mas o arrependimento de Deus não é de pecado. O arrependimento dele é virar para você, ou virar contra você, certo? O nosso é porque a gente distancia de Deus e peca. Deus se arrepende não é por causa de pecado, mas ele muda porque nós estamos contrários a ele, certo? Deu para entender? Então, muito mais importante do que você chorar, ir para frente, fazer tudo isso, que pode fazer isso, é bom, às vezes muda, né? Mas tem gente que faz isso toda reunião, né? João Batista falou assim, fruto de arrependimento, meu filho, não só vira, anda, né? Anda na direção certa, anda em caminho para Deus, vira. E tem gente que não tem emoção nenhuma, mas arrepende de verdade. E muda, não fala uma palavra, não faz nada, mas muda de atitude, vira, e as ações falam mais alto do que as palavras, né? Então ele diz aqui, se vocês andarem contrariamente para comigo, e eu vou andar contrariamente para com você, e eu mesmo os ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, trarei sobre vós a espada, presta atenção aqui, que executará a vingança da aliança. Eu quero que você sublinhe essa frase. Vingança da aliança. Se você entra em aliança e você não cumpre a aliança, você está debaixo da ira de Deus. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Você pode louvar, adorar, orar, jejuar, fazer o que você quiser, mas se você quebra aliança, você está debaixo da ira de Deus, porque Deus odeia quem quebra aliança. Você não é obrigado a fazer aliança, mas fez, guarde, porque Deus odeia quem não guarde. Só isso. Agora você pensa comigo, pessoas que dividem igrejas, pensa comigo, pastores que andam juntos,
Depois brigam por um motivo, por outro motivo, não sei o quê. Normalmente é luta por poder, luta por dinheiro, luta por alguma coisa. Ou às vezes tem até motivos justos de brigar também, de discutir, de não concordar. E sai da igreja, leva membros embora, e aqueles membros não tinham problema nenhum com o outro, mas passam a ter porque a liderança tirou eles da igreja e agora estão em briga. E o mundo olha e fala assim, antes era irmão, antes falava a paz do Senhor, agora nem quer ver um ao outro. E você acha que Deus vai abençoar esse tipo de coisa? Vocês acham? Eu vou lá para outra igreja, abro outra igreja concorrente, e tiro os membros, e brigo com quem me mentoreou, e coisa assim, e aí eu vou lá, oh Deus. Aí eu falo assim, mas que Deus que você está adorando? Porque você esfaqueou seu mentor. Acerta lá primeiro, depois vai adorar a Deus, certo? Você não pode quebrar a aliança e depois fazer coisas religiosas para tampar o que você fez. Enquanto a aliança está quebrada, ela está quebrada, tem que consertar. Agora a igreja hoje tem pastores, cantores, divorciando, casando com secretária, casando com não sei quem, 3, 4 vezes, e continuando a adorar a Deus. Esse Deus que estão adorando não é o da Bíblia, tá? Porque da Bíblia odeia quem quebra aliança. Não está nem aí se você tem uma voz boa, se você prega bem, se você já publicou livros, se você tem uma igreja de milhares de pessoas. Não está nem aí. Ele quer saber sobre sua fidelidade às alianças. Você não precisava fazer aliança, mas se fez, guarde. Tem muita aliança na Bíblia que eles fizeram errado, não devia ter feito. Não devia ter feito, mas fez. A moça, por exemplo, rebelou, casou com o cara errado. Sofra as consequências, meu bem. Sofra as consequências, e Deus vai te honrar. Deus, o seu erro não é o fim da vida. Deus é fiel, mesmo com nossos erros. Mas você não tem justificativa de fugir. Você entrou em aliança, então cumpra. Ele chama aqui vingança da aliança. E só mais uma passagem sobre isso, Malaquias 3. Todo pastor só lê Malaquias para levantar o dízimo, não é? Coitado de Malaquias. Ele fala assim, não, mas eu falei tanta coisa diferente, você só fala sobre o dízimo? Eles ninguém prega sobre Malaquias 2. Tem que pregar sobre Malaquias 2. Não temos nós, 2 versículo 10. Não temos nós todos o mesmo Pai, não nos criou o mesmo Deus? Porque nos havemos traiçoeiramente uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais. Judá se tem havido traiçoeiramente, abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O que ele está dizendo aqui? Que eles quebraram a aliança dos pais, porque adoraram outros deuses. E a aliança dele é não terás outros deuses e não adorar a imagem, certo? E eles fizeram isso. Então ele está falando, vocês quebraram. Agora, olha o que ele fala no versículo 12. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela, o que esconde, o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, choros, gemidos, porque ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. Todavia perguntai, por quê? Eu vou para a igreja, eu oro, jejuo e nada mudo, e não sei o que está acontecendo, Deus não me responde, por quê? Por quê? Versículo 14, todavia perguntais, por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual procedeste deslealmente, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. De repente ele mudou de idolatria para adultério, casamento. Para Deus é a mesma coisa. Um é para com Deus, outro é para com a esposa, com o cônjuge. Entendeu? Então ele fala assim, para Deus
Ele não está nem aí se é para ele ou se é com a sua família. Ele quer saber se você é fiel à aliança, com ele e com as pessoas. E ele fala, mulher da tua mocidade, significa pessoa que casou e está casada há muitos anos. E aí quer trocar uma de 60 por duas de 30, né? Mulher da sua mocidade. O amor acabou. O amor acabou. As pessoas falam assim, o amor acabou, não tem mais compatibilidade. Balela. Nunca foi um caso só de amor, é um caso de fidelidade. E o amor cresce, sobe, aumenta, melhora, entendeu? Então assim, ele está falando, você ora e chora, mas você adora ídolos. E você ora e chora, mas você trai a sua esposa. E depois quer que eu responda? Você quer que eu atenda você? Ele fala assim, o que você está fazendo? O que você acha que eu sou? Você sacrificou um sacrifício, mandou fogo, adorou, cantou, chorou, pregou, mas traiu. Entendeu? Quer dizer, para Deus era melhor que não fizesse nada, porque ele gosta, assim, uma coisa é trair, outra coisa é fingir que está bem com Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Coisa é séria, coisa não é brincadeira não. A igreja hoje ouve palavras assim? Não. A igreja sabe dessas coisas, às vezes Deus até perdoa porque a pessoa não sabe, mas vive uma confusão, entendeu? Ele fala, meu povo é destruído porque falta conhecimento. Precisa ter conhecimento, precisa conhecer o Deus da Bíblia, o que Ele fala. E depois no versículo 16, ele fala no 14, perguntais por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha de ti, a mulher da tua mocidade, para com a qual procedeste deslealmente, sendo ela a tua companheira, a mulher da tua aliança. Na segunda parte do 15 ele fala, portanto guardai-vos em vosso espírito, e que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. E versículo 16, pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que cobre de violência seu vestido, portanto cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais infiéis. Então até agora nós falamos sobre duas coisas aqui. Deus é um Deus de aliança, a aliança faz parte da natureza dele. Essa aliança está resumida na palavra hesed, que é bondade. Sabe, Deus consegue perdoar muito pecado. Tudo pecado Deus consegue perdoar. Ele não está atrás de seu currículo. Ele não traz de gente perfeita que nunca pecou. Não. Ele está atrás de pessoas que amam Ele de coração. Ele está atrás de pessoas que querem de verdade estar bem com Ele. Aí quando Ele vê que a pessoa é assim, Ele perdoa tudo. E dá graça para a gente começar de novo. Amém? Tem pessoas que divorciaram. Errado, Deus odeia. Mas o que vai fazer? Vai voltar atrás? Não tem jeito. Não tem uma máquina do tempo para você voltar atrás. Não tem jeito. E Deus não pode te abençoar? Pode sim. Porque todo pecado Deus perdoa. Desde que tenha arrependimento. Desde que tenha um coração sincero. Desde que você não seja uma pessoa religiosa, que quer tapar o sol com a peneira, que quer parecer bem diante das pessoas. Amém? É isso. Você vê na Bíblia, Davi cometeu pecados horríveis, mas ele sabia que Deus é um Deus de recede. Ele sabia que Deus é misericordioso. Ele sabia que Deus via o coração dele, que ele era sincero. E ele arrependia de verdade. E Deus perdoava de verdade. E ele conhecia essa graça de Deus. Então eu não estou falando aqui para condenar pessoas, para pessoas ficarem condenadas. Estou falando que nós temos que ter temor de Deus e ter um coração sincero e crer na bondade de Deus. Nós não prestamos, Ele presta, e nós podemos confiar nisso e nos virar para Ele e receber graça e andar na direção dEle e não cometer mais esse tipo de coisa. Amém? Primeiro ponto, Deus é um Deus de aliança. Segundo ponto, Deus tem raiva de quem quebra aliança. E agora nós não vamos ficar lendo versículo mais, essa é a base. Eu só quero falar com você alguma coisa, alguns pontos aqui. Nós temos 6 pontos aqui. Eu quero que você só anote esses pontos para você lembrar da palavra que nós demos hoje, tá? Primeiro, Deus é um Deus de aliança. Segundo, Deus tem raiva de quem quebra aliança. Terceiro,
Deus não está interessado em instituição, em igrejas, como a gente fala, templos, em número de pessoas, em estatutos, em organizações. Não. Deus está interessado em relacionamento. Tem pessoas, lá em Jundiaí mesmo, esses dias, tem um grupo que não quer mais andar conosco. Tem problema, não tem problema. Só o casamento que é até a morte. A igreja pode ser diferente. Você pode sair de uma igreja, você pode chegar a um ponto que Deus te muda de cidade, ou Deus te muda para exercer o dom em outro lugar, não tem problema não, só aceita que não pode sair, entendeu? Seita não pode sair. Agora igreja, congregação, pode sair, Deus dirige caminhos, não é casamento até a morte nos separar, certo? Mas tem uma aliança, então eu não saio de qualquer jeito, eu saio na luz, eu saio conversando, eu saio entendendo, eu saio explicando, eu saio ouvindo, eu saio considerando, eu saio orando, entendeu? E eu continuo sendo amigo do lugar onde eu saí. Continuo, eu conheço histórias maravilhosas de irmãos. Tem um lá de Uberlândia, que traíram ele, roubou obreiros dele, chegou um monte de gente da igreja dele, outros pastores. Sabe o que ele fez? Pagou o aluguel do lugar onde eles iam reunir, muito tempo, ajudou eles. Ele não retribuiu mal com mal, ele agiu com graça, agiu com bênção. Sabe o que aconteceu? A igreja dele disparou em crescer, nunca cresceu tanto antes, porque ele não tinha maldade, ele manteve relacionamento. Deus está interessado não em instituições, Ele está interessado em cara a cara, olho no olho, amizades. Pessoas perdem amizade por causa de coisa da igreja, por causa de discordar teologicamente. Meus irmãos, tem irmão que não concorda com nada, mas é meu irmão, continua sendo meu irmão, não mudou nada. Não eu, tá? Não eu, exatamente. Mas eu poderia ter irmão petista. Você acredita isso? Corintiano. Mas absurdo. Absurdo. Porque nós somos irmãos, a gente não precisa concordar. A gente não precisa nem andar junto assim, muito perto, porque, né? A gente não precisa concordar com a visão da pessoa, não precisa concordar com a prática da pessoa às vezes, se não é contra a Bíblia, né? Continua sendo irmão, continua sendo a pessoa que eu tenho que cuidar, que eu tenho é meu irmão. Percebe? Entendeu? Então Deus não está interessado em ideologias. Nós devemos ser contra o aborto. Tem irmãos que não são contra o aborto. É pecado, eu acho que é pecado. Mas nem por isso ele deixa de ser meu irmão. Vai que eu tenho outros pecados piores e Deus me aceita. Vocês estão entendendo? Eu não preciso concordar com ele. Quando for discutir o assunto, eu vou falar: aborto é homicídio, não deve fazer isso, é errado. Ele fala: não, não concordo. Mas nem por isso eu vou dizer que ele vai para o inferno, que está errado, entendeu? Cada um vai dar conta a Deus da sua vida, né? Eu posso ser sincero, eu posso ser autêntico, eu posso ser íntegro, mas eu não preciso ser uma pessoa que exclui quem pensa diferente de mim. Vocês estão entendendo? Aliás, o maior sinal de uma pessoa que está no engano é quando ela não tolera pessoas que pensam diferente que ela. Sabe? Está acontecendo um negócio aí nas redes sociais. Se você fala uma coisa, a pessoa sai do grupo, exclui, bloqueia. Quer dizer, ele não... Você é dono da verdade. Você é dono da verdade, o outro não pode falar nada que pode te acrescentar. Você está no caminho do engano. Para com isso. Você pode ter convicções, você só não pode exigir que todos aceitem que suas convicções são as verdadeiras, porque você não é dono da verdade. E principalmente você precisa guardar aliança, relacionamentos, amizades. Deus está olhando. Ele não vai perguntar na porta lá do dia do juízo: de que igreja que você veio? Quantas orações você fez? Ele não vai perguntar nada disso. Ele vai perguntar: você foi fiel às suas alianças? Você cuidou das pessoas que eu te dei para cuidar? Você zelou das pessoas? Você foi fiel aos seus compromissos?
Isso ele vai perguntar. Ele vai perguntar isso mesmo. Deu para entender, irmãos? Deus está olhando para a terra. Ele não está olhando para os nomes das igrejas. Ele está olhando para a maneira que a gente trata uns aos outros. Ele está olhando para relacionamento. Ele está olhando para amizade. Ele está olhando para fidelidade, lealdade. Ele está olhando para isso. Isso que Deus está olhando. Tá? Essa é a atenção de Deus. Agora, ponto 4. Há muitos graus de relacionamento. Se você sempre compra pão na mesma padaria, é um relacionamento. Se você sempre pega o mesmo ônibus e vê as mesmas pessoas todo dia, é um relacionamento. Se você... Relacionamento é simplesmente interagir com a pessoa, certo? Então, se as pessoas falam assim, relacionamento... Não, relacionamento não é comunhão, relacionamento não é amizade, relacionamento é relacionar. Se eu comprei uma casa de você e fui no cartório, eu relacionei com você. Depois eu não relacionei mais, entendeu? Então, relacionamento é simplesmente lidar com outra pessoa, ouvir outra pessoa ouvir você, entendeu? E se é todo dia, se torna quase um relacionamento mais continuado. Mas se eu deixar de comprar pão numa padaria e comprar em outra padaria, eu estou quebrando a aliança? Não, eu estou quebrando um relacionamento, porque eu não vou mais naquela padaria, não vou ver o padeiro mais, certo? Eu não fiz aliança, eu não fiz um compromisso, eu não fiz nada, eu estou comprando todo dia, tem um relacionamento. Mas aí eu resolvi que o pão da outra padaria é melhor, mais barato, e eu vou lá, entendeu? Não estou quebrando a aliança, mas está terminando o relacionamento. Então o que é aliança? Aliança é um acordo para manter relacionamento, certo? Então, por exemplo, quando eu caso, eu estou dizendo, não tem outra mulher para mim, você é a única, até a morte nos separar. Então aí eu estou dizendo que eu fiz uma aliança para ter uma exclusividade de relacionamento, certo? Então a aliança é segurar um relacionamento num nível mais permanente, tá? Então quando eu sou membro de uma igreja, se eu sou visitante, quem impede alguém de visitar uma igreja? Pode visitar à vontade. As pessoas, se eu convido pessoas para comer em casa, ele pode sentar na mesa e pode comer em casa. E parece que é família, né? Parece que é família, parece que é todo jeito. Mas tem uma diferença. Meus filhos têm que obedecer minhas ordens. Visita não, certo? Os meus filhos têm que lavar a louça. Meus visitas não, certo? Porque ele é visita, ele é eventual, ele não tem aliança comigo. Ele é visita. Vocês estão percebendo? Quem é da minha casa, ele tem aliança. Ele tem que chegar em casa a tal hora, ele tem que fazer tais tarefas, ele tem que fazer tais coisas, porque ele é parte da aliança. Visita não, tá? Então relacionamento, eu posso ir numa igreja, ir em outra igreja, visitar, não tem problema nenhum. Agora, se eu sou membro, se eu sou aliançado, aí é diferente. Aí eu tenho compromisso, certo? Isso é muito importante entender. Então há muitos níveis de relacionamento, e se você não estabelecer aliança, você pode mudar, quebrar, entendeu? Você não está quebrando nada, porque, entendeu? Você simplesmente relaciona, por exemplo, quem estuda na mesma sala, no Fundamental 1, Fundamental 2, na faculdade, todo dia vê as mesmas pessoas, certo? Então ele está relacionando permanentemente, por causa de um acordo que ele fez, não com as pessoas, mas com a instituição de ensino, certo? Então ele vai estar lá até tirar o diploma. Terminou o curso, acabou o relacionamento. Ou não, porque às vezes ele vai fazer amizade e depois de acabar o curso, ele vai continuar relacionando, porque ele, não por causa do curso, por causa da aliança que ele faz de amizade, certo? Está dando para entender a diferença? É muito importante entender os graus. Se você não fizer aliança, você não é obrigado a manter relacionamento, entendeu? Encontra hoje, encontra amanhã, encontra depois, são amigos de pescaria, vai na pescaria um monte de vezes junto, mas não precisa isso todo ano, pode mudar para outros, entendeu? Você não quebrou a aliança, você está diminuindo o relacionamento, mas aliança você não fez, então não está quebrando nada. Então todas essas palavras, contrato, voto, aliança, acordo, promessa,
Tá, por exemplo, vamos supor que aqui a reunião começa às 9 horas, que é isso mesmo, né? Então você tem uma aliança de honrar a Deus chegando na hora ou antes da hora. Meu avô me ensinou, meu pai ensinou a gente, que é o seguinte: se você tem uma reunião de 20 pessoas, pode ser empresa, pode ser escola, pode ser o que for, você chega 1 minuto atrasado, você desperdiçou 20 minutos, 1 minuto de cada um daqueles que estava lá esperando você chegar. Você é o tal, você chega atrasado. Ele falou, é desonra. Ele falou, isso é desonra. Você chega 5 minutos adiantado, você vai perder 5 minutos. De quem são os 5 minutos que você perdeu? Só o seu. Entendeu? Se você chegar 1 minuto atrasado, você perdeu 20 vezes 1, 20 minutos dos outros. Roubou deles. Se você chega 5 minutos adiantado, você perde só os 5 seu. Entendeu? Então assim, honrar a Deus, honrar o emprego, honrar as coisas, significa que também que nós devemos ser. Mas se é visita, pode chegar meia hora atrasado, pode chegar 1 hora atrasado, é visita, não é aliançado, ele não tem problema, entendeu? Não depende dele, ninguém está contando com ele. Aliás, quando meu pai chegava atrasado, ele sabia, furou o pneu, aconteceu alguma coisa, porque ele sempre chegava adiantado, ele não só falava, ele praticava. É uma coisa assim de caráter, e isso constrói uma vida equilibrada nas finanças, nos relacionamentos, em tudo. Se você for coerente, honroso, você será honrado. É uma coisa que funciona. 5, vamos para o 5 então. Porque nesse 4 significa que tem muitos graus de relacionamento e muitos graus de aliança, sabe? Então pode ser mais íntimo, pode ser mais distante, né? É assim, a gente precisa, sabe o que a gente precisa entender? O que você combinou é uma aliança. O que você combinou que não quer mais continuar é uma aliança, certo? Eu estou num grupo que se reúne mensalmente, tal horário. Então eu tenho uma aliança com eles, de estar presente, estão contando comigo. Mas se eu não quero continuar mais, então eu chego e falo, não quero continuar mais. Pronto, eu não estou quebrando a aliança, estou simplesmente desfazendo um acordo que tinha. O que não é o caso do casamento, né? Mas o caso de outras alianças tem mais profundo e mais superficial. 5. Pela cruz e pelo sangue do Calvário, nós temos aliança com toda pessoa que é salva na face da terra, até da Universal do Reino de Deus, até petista, corintiano, até adventista. Se é salvo, se ele crê em Jesus, se ele nasceu de novo, ele é meu irmão. Logo eu estou na nova aliança, logo se ele precisar de mim, eu preciso ajudá-lo, certo? Mas eu não quis. Você que escolheu seus irmãos que nasceram? Você não escolhe seus irmãos, eles nasceram na mesma família, certo? Então, nós temos aliança com todos os salvos no mundo inteiro. Eu posso não ter nunca visto o cara, é salvo, ele precisar de hospedar em minha casa, ele pode hospedar. Ele precisar de um dinheiro, eu preciso dar, entendeu? É salvo, nós estamos na mesma família, na mesma igreja, entendeu? Então assim, não posso entender que não é de outra igreja. Agora veja bem, a aliança com a minha congregação é diferente dessa aliança geral, certo? A aliança geral é meu irmão, reconheço, e se precisar, estou aí. Mas a aliança com a minha igreja é uma aliança diária, semanal, junto, entendeu? Então tem essas diferenças de aliança. E aí, se eu estou nessa igreja, mas não cumpro a aliança, eu estou pecando contra Deus, e estou trazendo a ira de Deus sobre mim, entendeu? Aí se eu não quero estar nessa igreja e preciso estar em outra, então eu preciso chegar e falar, posso fazer uma coisa com vocês? Vou fazer um exemplo de alguém que vai sair de uma igreja, sem quebrar a aliança. Então, eu chego para o pastor, ou para um dos presbíteros, alguém que é responsável, e o líder do grupo caseiro, seja dependendo da igreja, como é que for, né? Eu chego para ele e falo assim, olha, eu ouvi de Deus, tem gente que fala assim, Deus me falou. Puxa, se Deus te falou, meu filho, vai embora, né?
Porque quem sou eu, coitadinho, e eu diante de Deus? Deus te falou, né? O certo é dizer, eu sinto que Deus está me falando para eu sair daqui e ir para tal igreja. Aí o que o pastor ou o líder vai falar? Por que você vai para lá? Ele precisa falar. Ele precisa falar se está sentindo mal aqui. Ele está precisando falar se ele está brigado com alguém aqui. Ele precisa falar se ele não gosta do louvor, ou não gosta da ênfase, não gosta da palavra. Ele precisa falar. Não precisa ser mentiroso. É só falar. Porque se você não falar com a pessoa, você vai falar por detrás. Aí é pecado. Agora, se você falar na frente, não tem problema nenhum, tá? Você tem que ser sincero. Deus não tem problema com a pessoa falar coisa na cara, entendeu? Não tem problema. Aí, ou então você vai falar assim, mas eu tenho uma oportunidade de ministrar lá, aqui não estou tendo a oportunidade de ocupar um cargo, de fazer alguma coisa. Eu sinto que lá a visão, eu me alinho mais com a visão lá. É uma série de motivos, entendeu? Eu estou dando vários motivos. Aí, você tem que ouvir. Porque quem acompanhou a sua vida por muito tempo, tem um parecer sobre você que não é o seu, certo? E se ele pastoreou você, ele tem o dever diante de Deus de te avisar, certo? Então ele tem que falar assim, olha, eu acho que você não está ouvindo de Deus, eu acho que você está indo porque você tem um assunto mal resolvido aqui, e se for mal resolvido aqui, vai ficar mal resolvido lá, e vai continuar mal resolvido, porque é diante de Deus, então você precisa acertar isso. Você pode sair, não tem problema nenhum você sair, mas você tem que sair pelos motivos certos, você tem que sair com bênção, e pode acontecer que o pastor fala e você não concorda, certo? Não, mas você não está certo, não é por esse motivo, não estou sendo rebelde, não é por isso não tem nada a ver, não tem nada a ver. E você discorde, o pastor e você discordem. Mesmo assim, o pastor vai te abençoar, certo? Porque você não é obrigado a concordar. O que ele vai falar? Você veio, falou comigo, você me ouviu, pensa um pouco, ora a respeito, vê se o que eu falei pode ser de Deus, para te evitar problema no futuro, com Deus. Mas se você chegar convicto de que sua opinião é certa e a minha está errada, eu vou te abençoar. E se você está certo e eu estou errado, você vai ser abençoado. E eu vou dar graças a Deus, que eu te liberei e te abençoei. Agora, se eu estiver certo e você estiver errado, você vai se lascar lá. E a porta está aberta para você voltar. Porque você agiu com honradez. Você agiu certo. Amém? Ninguém é obrigado a submeter a opinião do outro. Ninguém é obrigado a isso. Mas nós somos obrigados a prestar contas, a falar, a ser franco, a não falar por detrás, a falar na frente. E nós somos obrigados a ouvir também, considerar que talvez vai nos economizar um monte de dor de cabeça se a gente ouvir alguém que está nos pastoreando e tem um parecer sobre nós. Amém? Deu para entender? Esse é o sexto ponto. Tá? Deixa eu só revisar e aí vamos terminar. Primeiro, Deus é um Deus de aliança. Segundo, Deus tem raiva de quem não guarda aliança. Terceiro, Deus está focando relacionamentos com Ele e uns com os outros. Ele não está ligando para nome de instituição, Ele está procurando relacionamento. Quarto, tem muitos graus de relacionamento, muitos níveis, e a aliança é para manter um nível, um determinado nível, certo? E aí, por exemplo, se você combinar com o padeiro, eu vou comprar pão de você por 1 ano, você faz um preço especial para mim, aí já é uma aliança, certo? Você fez uma aliança por 1 ano. Ou você vai mandar um missionário, eu vou te sustentar com o salário mínimo por 1 ano. Então você fez uma aliança. Então você é obrigado a dar aquele salário mínimo por 1 ano todinho, tá? Depois você vai continuar, você tem que conversar novamente, fazer outra aliança, entendeu? Porque aquela aliança vai expirar, certo? Então a aliança é para manter um relacionamento. Se você não fizer aliança, você pode mudar o relacionamento e não tem problema nenhum. Se você fizer aliança, aí você está realmente comprometido. Esse é o quarto ponto. O quinto é que nós temos aliança com todos os salvos no mundo inteiro, de qualquer igreja que sejam. Nós temos aliança com eles, a nova aliança. Significa que se eu visito uma igreja, eu posso tomar ceia lá com eles.
né? Eventualmente, não posso ficar todo domingo, eu preciso estar visitando, né? Se eu começar a visitar repetidamente, aí eu preciso definir minha aliança. Mas visitar eventualmente, eu posso tomar ceia com todos os irmãos, porque eu estou ligado com eles, é uma igreja só. E o sexto e último é que a aliança com a nossa congregação local é mais forte. E aí tem um detalhezinho importante, gente. Dentro dessa congregação local, vocês não podem ter a mesma aliança com todo mundo. Concorda comigo? É muita gente, não dá. Você tem que ter aliança mais profunda com a sua junta. Por exemplo, tem muitos ossinhos aqui. Eles estão juntos aqui. Eles não estão juntos com o pé, não estão juntos com a cabeça, não estão juntos com a coluna. Estão juntos eles. Então Deus te colocou no corpo com algumas pessoas. Então dentro da igreja local tem irmãos que Deus deu para nós, tá? E a gente precisa estar ligado e honrar esses irmãos, tá? E a gente precisa ter uma aliança mais profunda com essas pessoas. Eu não vou abrir minha vida com todo mundo. Vou abrir minha vida somente com essas pessoas que são mais ligadas. Amém? Isso é muito importante. Acho que deu para dar uma ideia boa do que nós estamos falando. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Senhor, nós pedimos que o Senhor se revele mais a nós. Nós não queremos ser religiosos, nós queremos ser pessoas guardadoras de aliança. Nós queremos ser pessoas fiéis. Nós queremos que o mundo, ao olhar para nós, veja que nós somos pessoas que guardam aliança. Que eles olhem para nós e saibam que quando nós falamos uma coisa, nós vamos cumprir aquela coisa. Que nós não vamos prometer uma coisa que a gente não tem intenção de cumprir. Guarda nossas línguas, não deixe nos tentar agradar a pessoa que está à nossa frente. Ajude-nos a ser sinceros, a ser reais, a só prometer aquilo que a gente realmente crê que vai fazer. E se a gente não puder cumprir, que a gente vá e peça desculpa e explique que surgiu um imprevisto, que nós sejamos guardadores de aliança, Senhor. Eu peço que Tu abençoe essa igreja aqui, que já está, pelo que eu vi hoje, pontual, que eles sejam cada vez mais guardadores de aliança, cada vez mais honrando o Senhor, honrando uns aos outros, e que a Tua presença venha nesse lugar com mais força, com mais fogo, com mais glória, e que as famílias aqui também sejam famílias de aliança, famílias onde a Tua presença habita, que os filhos que crescem nesse ambiente sejam filhos retos, diretos, com caráter. Senhor, nós pedimos a Ti uma geração de jovens, de crianças, que sejam diferentes dos demais, que sejam luz nas trevas, luz nos colégios, luz nas faculdades, luz nessa sociedade, pessoas honradas, pessoas livres, pessoas felizes, pessoas alegres, que mostram que servir a Deus não é pesado, servir a Deus é agradável, é maravilhoso. Senhor, nós clamamos a Ti. Deus, abençoa essa congregação, abençoa essa igreja, em nome de Jesus, amém.